Olá, esse é o vídeo 13 da série sobre positivismo lógico. Falaremos sobre semântica e lógica modal. A semântica tinha sido negligenciada pelo Círculo de Viena porque eles preferiam um tratamento mais sintático da lógica. Porém, com os novos trabalhos propostos pelo Tarski, eles vão retomar o pensamento semântico e isso vai dar luz para o desenvolvimento também da lógica modal. Vamos lá? O pensamento semântico foi reintroduzido no Círculo de Viena a partir dos trabalhos do Alfred Tarski. O Tarski era um membro da escola polonesa e, portanto, do círculo estendido, o empirismo lógico. O Tarski, com seus trabalhos, reintroduz o pensamento semântico de modo que ele seja consistente com uma visão científica do mundo. O Tarski faz isso no trabalho intitulado O Conceito de Verdade em Linguagens Formalizadas. E nesse texto ele diz o seguinte: a tarefa é construir, com relação a uma dada linguagem, uma definição materialmente adequada e formalmente correta da expressão que diz que uma sentença é verdadeira. Aqui no canal temos uma série dedicada a teorias da verdade de Tarski. Ela foi feita pelo Edgar e eu recomendo que vocês confiram o conteúdo dela. Vamos aqui focar nos fundamentos que levam o Tarski a essa teoria. Essa ideia é o que nós chamamos de a teoria descotacional ou deflacionista da verdade. Ironicamente, essa é a própria ideia que vai fazer com que o Círculo de Viena rejeite o pensamento semântico. Vejamos como que essa ideia foi desenvolvida. Ela foi proposta primeiramente pelo Ramsey, que dizia: não há realmente nenhum problema separado da verdade, mas apenas uma confusão linguística. E como que o Ramsey desenvolvia essa ideia? Ele percebe algo simples: dizer de uma sentença S que ela é verdadeira é o mesmo que simplesmente dizer a sentença S. Ou de modo um pouco mais formal, dizer de uma sentença S com aspas, ou seja, estamos nos referindo à entidade linguística S, que ela é verdadeira, é o mesmo, ou é se somente se, S. Isso quer dizer, por exemplo, que a frase "a neve é branca" é verdadeira se somente se a neve é branca. Ou seja, nós não precisamos de um termo extra como "é verdadeiro" para fazermos a nossa teoria. Nós podemos simplesmente, ao invés de tentar dizer quais são as sentenças verdadeiras, simplesmente afirmar elas ou negar elas. Vejamos como que o Tarski usa essa ideia para definir uma noção semântica que seja compatível com a visão científica do mundo. A ideia do Tarski é usar o critério descotacional como uma forma de adequação de uma dada definição. Isso é o que nós chamamos de o esquema T. X, a sentença X é verdadeira quando ela, ao ser interpretada em uma metateoria, é verdadeira. Ou seja, com isso ele forma um arcabouço conceitual e formal para tratarmos o conceito de verdade de modo significativo. A ideia principal é que o esquema T, ou a ideia descotacional, ela define o que é ser adequado materialmente. Ou seja, o esquema T não é uma definição de verdade, mas aquilo que uma definição de verdade deve satisfazer para ser adequada. E nesse sentido, ele deve criar uma teoria, uma metateoria, um ambiente metateórico, onde as sentenças são avaliadas. E é nesse sentido que ele cria a teoria de modelos, que é uma área muito importante hoje em dia da matemática, onde fixamos essas noções entre estruturas e sentenças. Uma estrutura satisfaz ou não satisfaz uma sentença. Isso é, em geral, feito em uma teoria de conjuntos, onde nós temos um ambiente para fazer esse tipo de relação e de definição. A teoria de conjuntos, em geral, que nós usamos é o sistema ZFC, e nós temos também aqui no canal um estudo detalhado, introdutório,
do sistema ZFC. Essas noções semânticas que nós conseguimos com os trabalhos do Tarski vão abrir caminho para uma semântica modal. E essas semânticas modais foram propostas dentre os membros do Círculo de Viena, ou o empirismo lógico, principalmente pelo Carnap e o Reichenbach. Vejamos uma citação que fala um pouco sobre o que aconteceu com o Carnap em relação a isso. Carnap abraçou a semântica em 1935 porque Tarski o convenceu de que a designação e a verdade poderiam ser descritas e discutidas de uma forma inteiramente esquemática e objetiva, livre de quaisquer complicações ou compromissos psicológicos, subjetivos ou epistemológicos. Isso é uma citação do Lightgeb no artigo da Stanford Encyclopedia of Philosophy. E esse artigo é muito interessante, ele está nas referências aqui do nosso canal. Ele fala um pouco sobre essa relação, esse início histórico da semântica modal. A ideia do Tarski era fazer uma semântica extensional, ou seja, uma semântica que fala sobre o que as coisas são. E uma semântica modal, que seria a ideia do Carnap e do Reichenbach para estender esse universo extensional, seria falar sobre as intenções. Isso é um termo com S que foi criado pelo Carnap para diferenciar esse ambiente das coisas e das coisas em potencial ou das necessidades. Isso é similar à distinção que nós tínhamos com o Frege, só que agora feita de um modo completamente diferente e, de acordo com o Carnap, de modo cientificamente adequado, é a relação entre referência e sentido na filosofia do Frege. As referências têm a ver com o que de fato as coisas são, e o sentido é uma coisa um pouco mais aberta, que está ligado a certas variações que nós queremos capturar no uso da nossa linguagem. Antes de prosseguirmos com mais detalhes a respeito das visões de Carnap e Reichenbach, vejamos duas citações que falam um pouco sobre essa diferença de visão. O Carnap tinha como intenção o estudo da possibilidade e da necessidade em um sentido lógico, e nesse sentido, a intenção de uma expressão explica o que entendemos quando entendemos. E, portanto, o tratamento que Carnap dá a isso é novamente minimalista, no mesmo sentido do Tarski, no sentido de que nada de subjetivo ou psicológico está envolvido e a compreensão é inteiramente esquemática, isso é, determinada unicamente pelas regras semânticas. Em relação ao Reichenbach, nós temos aqui a seguinte citação. O Reichenbach queria o estudo subjuntivo ou empírico a respeito das modalidades. Por isso, nós temos o seguinte: ele entendia que a tarefa de sua teoria era explicar a forma lógica e o conteúdo subjuntivo, especialmente as condições contrárias ao fato ou os contrafactuais, e, ao mesmo tempo, explicar como evidências empíricas sustentam alguns contrafactuais e não outros, sustentam a negação de outras e deixam, de modo ainda, outros sem resposta. Vejamos, os contrafactuais seriam aquele tipo de sentença que fala: se eu tivesse feito aquilo, então algo agora seria diferente. Se eu tivesse trazido o guarda-chuva, eu não estaria molhado, por exemplo. Esse tipo de sentença estava mais no radar do Reichenbach, e o Reichenbach tinha uma noção que as sentenças modais seriam algo mais conectado com o empírico, enquanto que o Carnap tinha uma visão mais lógica, mais a priori, a respeito dos operadores modais. Uma semântica modal é uma semântica que pretende dar conta de noções como necessidade e possibilidade. E nesse sentido, o Carnap vai desenvolver os aspectos formais desse tipo de linguajar no seu trabalho intitulado Significado e Necessidade. Nesse trabalho, ele vai desenvolver a ideia do que significa ser um estado, uma descrição de estado.
são funções de avaliação das proposições básicas. Isso tem inspiração numa ideia do Wittgenstein, que diz que a totalidade dos fatos constitui um mundo. O mundo é a totalidade dos fatos. E, portanto, um estado, nesse linguajar do Carnap, seria algum tipo de totalidade de fatos, qualquer que seja essa totalidade de fatos. Agora que nós temos esse tipo de noção, que também tem uma inspiração na ideia de mundos possíveis do Leibniz, que é também algum tipo de totalidade de fatos, nós podemos avaliar noções como necessidade e possibilidade. Necessidade tem a ver com o que acontece em todas as possibilidades, né, em todos os estados, e a possibilidade tem a ver com encontrarmos algum estado onde aquilo de fato acontece. Nesse sentido, então, nós vamos ter que a descrição de uma semântica modal vai funcionar mais ou menos no seguinte sentido. Um mundo qualquer W é uma coleção de fatos, F1, F2, F3 e assim por diante. A sentença S1, a sentença atômica S1, ela corresponde ao fato F1 e assim por diante. E depois nós podemos definir o que significa dizer que S1 é falsa, né? Não S1 vai valer nesse mundo. Se o fato 1 não está nesse mundo, uma sentença S2 ou S1 ou S2 vale no mundo W quando pelo menos um dos fatos F1 e F2 está no mundo, ou seja, a definição dos operadores lógicos padrão, eles vão funcionar de modo bastante natural, comum, como nós fazíamos para a lógica proposicional clássica, e nós podemos agora definir o que significa dizer que uma sentença φ qualquer é necessariamente verdadeira. Ela vai valer em um dado mundo se essa sentença vale em todas as descrições de estados. Ou seja, algo é necessariamente verdadeiro se em todos os estados possíveis a sentença de fato vai ser encontrada como verdadeira. E é nesse sentido que o Carnap quer desenvolver a ideia de que a necessidade é de fato uma necessidade lógica. As descrições de estados contemplam todas as possibilidades lógicas, todas as possibilidades em um sentido lógico, e a possibilidade que ela pode ser definida como não é necessário que não, também vai ser uma ideia de necessidade lógica. Esse é um método para determinar qual é o sistema modal correto. Nós tínhamos no desenvolvimento preliminar da lógica os sistemas, por exemplo, S1, S2, S3, S4 e S5 de Lewis, ou seja, o desenvolvimento da lógica modal tinha sido até o momento feito de modo bastante sintático, pensando sobre quais são as propriedades da necessidade e da possibilidade. Com esse método semântico, nós temos como resultado que o sistema modal adequado seria o sistema S5 desenvolvido pelo Lewis. Isso foi bastante revolucionário, né? A ideia do Carnap é o que depois vai inspirar a semântica do Kripke e o florescimento do estudo da modalidade por um viés semântico. Aqui no canal nós também temos um curso completo e básico sobre lógica modal que você também pode conferir. A lógica modal ela não pode ficar restrita somente ao ambiente proposicional, afinal as ciências elas são feitas em primeira ordem. Por isso que o Carnap também estuda como que funcionariam as relações modais de modo semântico em um universo de primeira ordem. No universo de primeira ordem, ele vai supor que o espaço lógico é fixado, ou seja, as possibilidades de coisas que existem, elas estão sempre dadas. E é nesse sentido que ele vai se alinhar aos trabalhos em lógica modal feitos pela Hufbacham, que expressam essas noções que para ela seriam axiomas do tratamento em primeira ordem modal. Por exemplo, sempre valeria para qualquer que fosse a fórmula φ que se todo x φ é necessário, então é necessário que φ vale para todo x.
Isso depois, com o tratamento do Carnap e depois também com o tratamento do Kripke, vai ser mostrado que, semanticamente, isso corresponde à ideia de que não surgem novas coisas, ou seja, o espaço lógico de possibilidades de coisas é fixado. E de modo semelhante, agora na direção contrária, nós teríamos uma ideia que, quando analisada semanticamente, tem como resultado a ideia de que as coisas, as possibilidades lógicas de coisas, elas não desaparecem. Esse tipo de estudo, o estudo dessas relações modais, orientou muito do debate em metafísica no século XX. E é muito, muito importante. Isso vai trazer os trabalhos principais do Kripke e muito da discussão sobre metafísica a partir desse momento vai ser feita em um ambiente modal, um ambiente do estudo das relações lógico-modais. Essa abordagem semântica da lógica modal não passou desapercebida, e a principal crítica que foi feita a essa noção foi desenvolvida pelo filósofo Quine, e ele desenvolve a primeira ideia do seguinte modo: que tipo de esclarecimento adicionar o operador de necessidade nos oferece? Se o operador de necessidade está capturando precisamente a ideia de que é logicamente necessário, então uma verdade lógica vai ser equivalente a dizer que essa verdade é necessária. Então, qual é o ganho conceitual com o uso desse tipo de relação? Esse é o primeiro desafio para a ideia do Carnap. E, mais do que isso, a segunda crítica ela é um pouco mais importante. Poderíamos ter variáveis livres no escopo das fórmulas modais? Por exemplo, algo como é necessário que x igual a x? Algo desse tipo de situação. O exemplo conhecido, um exemplo que ilustra esse tipo de relação que o Quine propõe é o seguinte: digamos que 8 é necessariamente maior do que 4. Isso parece ser um fato necessário, né? Que 8 é maior do que 7 é necessariamente verdade. O número de planetas é 8. Né? Nós temos hoje estabelecido que o número de planetas é 8, né? Plutão foi excluído, e nós temos como consequência disso, 3, o número de planetas é necessariamente maior do que 7, porque se duas coisas são iguais, então elas são intersubstituíveis. Né? Então, nesse caso, nós teríamos esse tipo de conclusão que para o Quine seria estranho. Né? Nós temos aqui, formalizando em uma linguagem modal, que necessariamente vale que 8 é maior que 7, o número de planetas é igual a 8, portanto, o número de planetas é necessariamente maior do que 7. Vejamos, por fim, como que podemos responder a essas duas críticas propostas pelo Quine. Em relação à primeira crítica, ela despreza o estudo das relações de consequência, ou seja, de fato, as sentenças lógicas elas vão ser sempre necessárias e todas as necessidades lógicas vão ser, de fato, teoremas da lógica. Mas isso não significa que o operador é inerte, né? Ele não tem nenhum valor adicionado, porque nós temos teorias, né? Nós temos, por exemplo, teorias não lógicas e a lógica vai se aplicar a essas teorias. Então, nós podemos usar as operações modais em um ambiente não lógico e isso vai trazer ferramentas adicionais. Você pode usar, por exemplo, como nós já falamos em vídeos anteriores, você pode usar noções modais para definir coisas como causalidade em um sentido materialmente adequado. Você pode tentar usar noção de modalidade para descrever propriedades disposicionais e assim por diante. Ou seja, você usa esse linguajar para um ambiente já que não é totalmente lógico. Ele vai usar a lógica modal, né, a respeito das intenções, mas ele vai estender esse uso para as teorias, né, as teorias científicas. Em relação à segunda crítica, a resposta mais tradicional é de que nós deveríamos considerar que o número de planetas é uma descrição definida, no sentido do Russell, que nós vimos lá nos vídeos iniciais.
Ou seja, o número de planetas não é uma coisa, mas uma descrição de uma propriedade a respeito da coisa. E nesse sentido, dizer que o número de planetas é 8, na verdade é dizer que 8 tem a propriedade de ser o número de planetas. E, portanto, a conclusão não seria aquela que o Quine propõe, mas sim de que existe único um número, tal que esse número é o número de planetas e esse número é necessariamente maior do que 7. Agora, observe que nós não vamos mais concluir algo estranho como a ideia de que o número de planetas é necessariamente maior do que 7, e sim, continua sendo o 8 que é o objeto dessa conclusão. Então, aqui, com o uso das descrições definidas, nós conseguimos desfazer alguns dos problemas, principalmente esse apontado pelo Quine. Mas essa abordagem, ela não se tornou a abordagem mais padrão. Ela guiou o debate sobre os fundamentos da lógica modal no século XX, justamente no sentido que o Kripke, o Saul Kripke, vai propor uma nova teoria para dar conta do uso de nomes, e essa é uma das teorias mais importantes do século XX, que também é uma resposta a esse mesmo tipo de problema. Com isso, nós finalizamos esse tratamento semântico de acordo com o Círculo de Viena. Nós demos mais ênfase à proposta do Carnap, que é um membro do Círculo de Viena, mas comentamos também um pouco da proposta do Reichenbach. Muito obrigado e até o próximo vídeo.